Olá, meus amigos. Estou usando um formato hoje aqui, um formato que eu não estou acostumado a usar, mas eu vou tentar fazer o procedimento de hoje justamente para a gente experimentar um outro formato para o canal, tá? Então tá, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Para o programa de hoje, eu separei uma pergunta feita em sala de aula e uma pergunta que normalmente ocorre, né? Quando nós tratamos com verbos, tá? A pergunta que hora que eu uso pago e que hora que eu uso pagado? Por quê? Porque são dois verbos que constituem o mesmo tipo ou a mesma flexão no mesmo tempo, no mesmo modo, na mesma pessoa. Isso é chamado de verbo abundante. Então, o verbo abundante é quando eu tenho um verbo que eu flexiono e, claro, nem todos os verbos possuem essa abundância, vamos dizer assim. Uma abundância muito conhecida é a do verbo haver. Então, para o verbo haver, eu posso dizer que eu haverei de vencer e que eu posso dizer também que eu hei de vencer. Eu posso dizer que eles haverão de vencer e eu posso dizer que eles hão de vencer. Acontece também com alguns verbos, por exemplo, o verbo aguar. Você pode tanto dizer na primeira pessoa do singular do presente do indicativo que eu aguo, como você pode dizer que eu aguo. As duas formas estão corretas. Mas a maior flexão, ou melhor, a maior abundância do verbo não está para nem o verbo haver e nem alguns tempos específicos com alguns verbos específicos, que é o caso do verbo aguar. A maior abundância do verbo se encontra justamente no particípio, que daí você permite no particípio, você permite ter para o verbo pagar, tanto a forma correta pagado como pago. O verbo salvar, tanto salvado quanto salvo. O verbo pegar, tanto pegado quanto pego. Quer dizer, colega, que as duas existem. Inclusive, algumas formas, perdão, bem, como que eu posso dizer? Incômodas, feias, que é o caso do verbo fritar. Existe fritado e existe o frito, tá? Da mesma forma que existe o enxugado e existe o enxuto. Existe o imprimido, colega, existe o impresso. Existe o acendido e existe o aceso. Algumas formas elas também são curiosas. Por exemplo, o verbo matar. O verbo matar, o particípio regular dele é matado, mas o particípio irregular é morto. Note que o verbo morrer, o particípio regular é morrido, mas o particípio irregular é morto. Quer dizer que morto é tanto do verbo matar quanto do verbo morrer, tá? Pois bem, mas todo verbo é assim, Gessé? Não. Tem verbos que não possuem a forma irregular. É o caso do verbo comprar. Só existe comprado. Não existe outra forma. É a mesma coisa do verbo chegar. Só existe chegado. A outra forma não existe. Da mesma forma que alguns verbos não apresentam particípio regular. Somente particípio irregular. É o caso do verbo escrever. O verbo escrever não tem aquele formato famoso, tal, chamado escrevido. Ele não existe. Só existe somente o escrito. Da mesma forma que o do verbo abrir, não existe o famoso abrido. Só existe o aberto. Sempre lembrando, o Brasil não foi descobrido, o Brasil só foi descoberto. Aí, o que acontece? Talvez a grande pergunta seja, beleza, isso quer dizer que tem alguns verbos que têm duas formas. Como é que eu uso? Aí vem a regra. Primeira regra, você vai usar o particípio regular, só lembrando, tá? O que é o particípio regular? É esse aqui da coluna do meio, tá? Isso aqui é chamado particípio regular. É o pagado, salvado, pegado, enxugado, imprimido, acendido. Você vai usar essa forma regular somente com os auxiliares ter e haver, tá? Então, é uma medida de verbo auxiliar, tá? Vão ter também algumas construções de voz ativa. Não serão todas elas, mas é um modelo para você se orientar. Então, notem, eu quero aqui a flexão correta do verbo pagar, tá? Então, notem, aqui eu tenho um particípio, ou melhor, eu tenho aqui um auxiliar que é do verbo ter. Se é do verbo ter, você vai usar o particípio regular. Quer dizer que ele tinha pagado. Então é certo dizer, ele tinha pagado a conta, tá? Ele tinha salvado o amigo. Ele havia elegido um novo governador. Essas formas são corretas, tá?
Foi bem. E agora, mas e o particípio chamado particípio irregular? Que hora que eu uso? Eu uso com os auxiliares ser e estar. Sempre lembrando, tá? Que também podem ser usados o auxiliar ficar, tá? Lembra, eu tenho surpreendido e eu tenho surpreso. Se ele for usado na voz passiva e o verbo ficar no sentido do verbo estar, você vai usar o particípio irregular. O garçom ficou surpreso com a notícia. Ele havia surpreendido o amigo, entendeu? Então, para o verbo pagar, a conta já foi paga. Colega, é errado dizer que a conta já foi pagada, tá? O amigo havia salvo o companheiro. O amigo havia salvo o companheiro. Ah, não, havia salvado. Obrigado. Verbo haver, salvar. Agora, o amigo foi salvo. Esse era o exemplo que eu queria dar. O amigo está salvo. Fechou? Então, você vai usar o particípio irregular. Então, a conta já foi paga, tá? O documento está impresso sobre a mesa. Você nota? É errado dizer que o documento está imprimido sobre a mesa. É errado. O documento está impresso. Agora, se fosse voz ativa e fosse verbo ter e verbo haver, ele tinha imprimido o documento. É claro, né, colega? Tem exceção? Claro que tem exceção. A exceção fica por conta do pago, do pego e do salvo, tá? O pago, o pego e o salvo, eles podem ser usados com qualquer auxiliar, tá bom? Então, veja bem, por via de regra, é correto dizer ele já tinha pagado a conta, mas por força de exceção, você também pode dizer que ele tinha pago a conta. Isso vai ser aplicado ao verbo, ao pego e ao salvo. Eu posso dizer que ele havia pegado uma chikungunya, mas eu também posso dizer que ele havia pego uma chikungunya. Notem, para qualquer auxiliar. Isso não se aplica ao pegado, tá? O pegado fica errado se nós usarmos com auxiliar ser e estar. Então, a conta já foi pagada? Errado. A conta já foi paga. Só existe essa forma, tá? É somente o pego, o pago e o salvo que podem ser usados com qualquer auxiliar. Ele tinha pagado a conta, ele tinha pago a conta. Ele tinha pegado uma chikungunya, ele tinha pego uma chikungunya. Ele havia salvado o amigo, ele havia salvo o amigo. Vamos fazer exercício? Exercício da PUC do Paraná. PUC do Paraná, que foi a mesma que elaborou, né, os 2 últimos concursos do TJ aqui do Mato Grosso do Sul. Considere essas afirmações. A palavra morto é particípio do verbo morrer. Correto. A palavra morto é particípio do verbo matar. Correto. O verbo morrer tem 2 particípios, sim, que é morrido e morto. Quer dizer que é verdadeira cada uma das afirmações. Correta a letra C. Agora dá uma olhada aqui. Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos verbos abundantes. Vamos lá? Foi elegido pelo... Errado, ele foi eleito. Errado. Apesar de haver eleito, não, apesar de ter elegido a maioria dos... Elegido é o correto, por causa do verbo haver, certo? Por haver aceitado as condições do acordo, certo? Seus documentos foram entregues, certo? Isso mesmo, por haver aceitado, é o verbo haver, particípio regular. Seus documentos foram entregues ao escrivão, correto? Correta a letra B. Antes de chover, ele tinha cobrido o carro. Não existe, só existe coberto. Essa forma aqui, ela é inexistente, não existe cobrido. Tem fazido, não existe fazido, só existe o feito, tem feito muito calor. Então, note, como ele só tem uma forma, então você pode usar qualquer auxiliar, só tem uma forma. Por ter morto, não, por ter matado o animal indefeso, o caçador foi morto pelos índios. Como eu disse, a resposta correta é a letra B. Verbo haver, particípio regular. Verbo ser, particípio irregular. Certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um formato de gravação de tela. Vamos ver se vai ficar legal, tá? Se não, até os próximos vídeos.